Boa tarde, nono ano, tudo bem? Espero, né, como eu estou bem, que vocês também estejam bem, tá? Continuando nossas aulas, acompanhamento pelo grupo e tudo mais, tá? Então nós vamos aí na nossa aula de número 4 dessa semana, tá? Acompanhe comigo lá na página 46 e 47, nós temos um assunto novo, né? Vamos falar, a gente está falando sobre contos, falaremos agora então sobre artigo de opinião e editorial. Já ouviram falar? Artigo de opinião. Eu vou escrever um artigo de opinião sobre determinado tema. Aí, sei lá, vou falar sobre a política. Um assunto bem, e que agora está bem no auge, né? Será que é? Será que não é? A gente não sabe, tá? Então aí eu vou escrever um artigo de opinião. Essa opinião é eu colocar minha opinião. Tá? Eu vou dizer realmente aquilo que eu penso. Lembra que eu já coloquei para vocês, gente. Devemos tomar certos cuidados, certas precauções, porque nós não sabemos quem será a pessoa que vai estar lendo esse texto, se vai gostar daquilo que a gente escreveu ou não, como vão nos julgar, tá? Então temos que tomar esses devidos cuidados, tá? Então, gente, acompanha ali na página 46, tá? Contextualizando, vai estar falando um pouquinho sobre a USP, né, que é uma das universidades mais importantes da América Latina, uma das mais importantes do Brasil, né, mais concorridas, tá? Então, por quê? Justamente porque a USP cobra, né, uma produção de texto, e esse texto é um artigo de opinião, tá? Então aí nós temos a questão do jornalismo opinativo. O que é? Né, de opinião, tá? Mas essa opinião é aquilo que eu falei, eu colocar a minha opinião sobre aquele determinado tema, eu posso dizer tudo, né? Ou não. O que eu devo, o que eu não devo falar, tá? Então, embora a opinião esteja ligada à imprensa desde o seu surgimento no jornalismo opinativo, com o gênero se firmou então no século aí 18, né? Principalmente a partir das lutas da Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Então foi essa época que marcou muito a questão dos jornais. Vocês sabem que o único dos meios de comunicação nessa época eram, né, principalmente os jornais escritos, tá? Então uma revista ou um periódico. Periódico, tá, gente? É jornal, só que tá escrito aqui em espanhol. E como ele era chamado antigamente, tá? Até hoje. Vou a ler um periódico, tá? Quer dizer que a pessoa está lendo um jornal, certo? Por que periódico, né? Porque todos os dias vinham, né, edições novas com as novas notícias, o que estava acontecendo, tá? No caso hoje, nós temos aí a notícia que está no auge, né, no Brasil, a nossa política e também o Covid-19, né? Então, todo dia, tá? Atualizando essas informações todos os dias, né? É composto por variados textos. Vocês já viram o jornal de perto? Tá? Já pegaram o jornal em mãos? Acredito que alguns tenham visto meio de longe, outros não. Hoje não é muito assim comum, né? A gente teve jornal impresso nas casas. Antigamente existiam as assinaturas de jornais, revistas, né? Então eles vinham com maior frequência. As pessoas tinham maior leitura sobre isso. Hoje a gente já tem mais um online, né? Então ele vinha dividido em colunas, cada coluna tinha um assunto, a página tinha um assunto, né? Esportes, atualidades, dicas de culinária, dicas de beleza, né? Enfim, tá? Política, página policial, tá? Entre eles, o opinativo, então, que abrange aqueles que transmitem as impressões ao seu autor, diferentemente dos gêneros informativos, por exemplo, que noticiam ou informam um fato ou um acontecimento, tá? Então, essa opinião presente nesses textos, elas podem ser atribuídas a diversos sujeitos, ao próprio jornal, como no editorial, né, do jornal, tá? Ao jornalista, em que as resenhas críticas e crônicas, e aos colaboradores especialistas, como em artigo de opinião, ao leitor e como a carta do leitor, tá? Então, esses assuntos são tratados por eles podem ser os mais variados que nós temos, tá? Só que depende muito de como essa pessoa vai escrever essa informação para chegar até nós que somos os leitores, tá? Então, desde que o autor tenha o conhecimento para falar sobre esse tema. Lembra que eu sempre coloco para vocês
tá? Principalmente que nós trabalhamos muito, que eu falo para vocês estão no 9º ano, tá? Vão para o ensino médio, mas o que vai acontecer? No ensino médio, você vai estudar uma redação, porque lá no terceiro ano, né, na metade, mais ou menos ali, terceiro ano, você vai fazer, né, a prova do Enem, vai prestar vestibular. Alguns cobram produção de texto, o Enem especificamente tem uma nota altíssima, né, na produção do texto, tá? Que é uma dissertação, não é um artigo de opinião. Porém, lá você também tem que deixar uma opinião, né? Já comentei isso com vocês na sala, tá? Então, assim, sempre estar lendo, atualizado com informações reais e verdadeiras para você não escrever besteira, tá? Porque aí você pode ser julgado como se você estiver fugindo desse tema, tá? Levando informações falsas, as tal fake news, tá? Então nós devemos ter cuidado, estar atualizados, sempre estar prestando atenção, né, em sites, no caso hoje como os jornais estão mais online, né, mais visual. Então, se realmente aquilo é verídico, né? Tá pesquisando aonde eu estou pesquisando, né? Em fontes reais. Então, por ser um gênero em que o autor então ele expõe as impressões sobre algo e de seus elementos mais importantes, que é o que? A argumentação, que é um dos elementos que eu falei já para vocês que vocês vão utilizar na dissertação, tá? Por isso, então, esses textos podem influenciar o leitor a formar uma opinião a respeito daquilo que se trata, né? Mas eu induzi a pessoa a formar a opinião dela sobre aquele determinado tema, tá? Vamos usar um exemplo aí, outro tema que está sendo discutido por esses dias, que é o aborto, tá? Então, você é contra, você é a favor. Para você escrever esse texto, você tem que escrever de uma forma que você dê a sua opinião, tá? Mas que você não deixe claro que você quer insinuar, a deixar que as pessoas se convençam, sejam convencidas, né? Mudem a opinião delas por causa da sua, tá? Então, assim, você tem que ser discreto, ético, né? E não extrapolar, ficar colocando informações que não são reais, para aquele negócio de encher linguiça para ter muitas linhas. Às vezes isso você acaba, né, tendo descredibilidade nessa tua escrita, tá? Então tem que tomar cuidado, né? Ter conhecimento sobre o tema, por isso ler bastante, manter-se informado, tá? Ali fala, dessa forma é essencial que o autor transmita suas ideias de forma ética, tá? Sem manipular as informações para que proporcione um debate saudável e justo, tá? Mas o fulano falou que é assim. Não, gente, eu tenho que ter na sua visão, tá? Você como ser humano, como pessoa, né? Por que você seria a favor ou por que você seria contra, tá? É a primeira questão que eu tenho que levar em consideração. Por que eu seria a favor ou por que eu seria contra aquele determinado tema, tá? Então vamos julgar isso em questão do aborto, né? Se minha mãe tivesse optado por isso, eu não estaria aqui, né? Assim como nós temos casos de vida, de questão de saúde, né? Muitas vezes uma gravidez tem que ser interrompida, né? Porque a mãe corre certos riscos. Então até que ponto você não é? A jovem adolescente sofreu um abuso sexual, acabou, né, engravidando dessa relação, né? Até que certo ponto a gente vai levar isso adiante, não vai, tá? Então isso vai muito da consciência, é um assunto muito polêmico, muito delicado, né? Vem aí também questões religiosas. Aí, gente, vocês têm que ler muito, tá? Para você ver como que você vai se posicionar. Lembra sempre que você tem que escrever de uma forma ética, tá? Você não pode dizer, porque eu sou a favor, porque tem que ser assim. Não, gente. Primeiro tem que ter toda uma situação analisada, né? Assuntos que são muito polêmicos, né? A questão da política. Eu sou a favor do X, eu sou a favor do Y. Cada um tem uma opinião, cada um tem uma visão, né? Fulano fez isso, fulano não fez aquilo, fulano... Gente, a gente fica muitas vezes sem ter saída, né? Então você tem que saber escrever o teu texto de uma forma que você consiga contornar a situação, nem deixando a tua visão, por mais que minha visão seja, eu sou a favor, eu sou contra determinada coisa,
tá? Você tem aquilo para você, mas você não pode deixar isso transparecer para o leitor, né? Por mais que a gente sabe que nós temos escritores por aí que fazem essas ações, mas pesquisem sobre eles, se eles são pessoas bem vistas, né? Se tem uma boa aceitação no mercado. Muitas vezes não, tá? Aí tem a imagem denegrida, aí vai pra televisão, certos sites falam mal, né? Então, gente, nada melhor do que você, né, ter o seu posicionamento, mas não deixe assim isso transparecer no texto, tá? No teu texto, que você tem aquela seguinte opinião, tá? Para que você não seja julgado, né? Então, ao caso da redação do Enem, muitos alunos acabam zerando a redação por esse motivo, né? Acabam seguindo muito assim, se o assunto for muito polêmico, eles vão até o final defendendo, mas não era aquilo realmente, né, que a banca, a corretora queria, né? Ouvir ou ler, tá? Então, você saber conduzir a situação de uma forma que seja equilibrada, nem que você desmereça o seu texto e nem que você engrandeça ele demais, tá? Essa que é a questão ética, então, na questão da escrita, né? Assim como esses temas que eu citei, como o aborto, como política, nós temos N temas que são muito polêmicos e que cada pessoa tem um posicionamento dependendo do contexto que vive e tudo mais. Mas a gente pode ficar julgando, por que fez isso, por que não... Não, tá? Só aquela pessoa, mas não deixa isso transparecer no seu texto, tá? Pode falar? Pode, mas de uma forma, né, ética, ou assim, objetiva, na maneira que todo mundo consiga, né, estar trabalhando da mesma forma, tá? Então, aí, como eu falei pra vocês, a USP, né, Universidade de São Paulo, ela foi criada em 1934, ela é uma das mais importantes do Brasil, fica na cidade de São Paulo, né, e em 2017 ela foi eleita a segunda melhor universidade da América Latina, tá? E aí nós temos aí alguns sites, né, que se você quiser pesquisar, quem sabe vocês querem, né, fazer uma faculdade na USP, tá? Então já tem que ir pesquisando. Eles cobram mesmo, o artigo de opinião, tá, na escrita do texto deles, tá? Na redação do vestibular, tá? Então aí como nós temos mais algumas, né, que cobram, aqui no Paraná tem a UEL, o UEM, que cobram o texto também, só não sei dizer para vocês se mudou alguma coisa, qual é o tipo de texto que cobram, né, se é texto opinativo, se é dissertativo, tá? Cada um tem a sua nomenclatura, tá? Podendo ser mudado, tá? Ao longo dos anos, ou todo ano trocar o tipo de texto também fica a critério da faculdade. Só que algumas já são conhecidas como a USP, né? Porque todo ano o tema, cobra redação e é uma redação de opinião, tá? Então você sabe o que são cotas sociais e raciais e por que elas são tão discutidas atualmente? Outro assunto polêmico, se fosse um tema de redação, tá? Você é a favor ou contra as cotas a cota para o Enem, a cota para as universidades públicas, tá? É um assunto muito polêmico, causa bastante polêmica. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, tá? E você tem uma opinião formada sobre isso? O que vocês acham, tá? Você é a favor? É interessante? A pessoa lá que é negro tem um privilégio, entra não é um privilégio, né? Eles entram numa cota, né? Para poder ter uma vaga, né? Há pessoas que digam que, né, pela cor da pele eles não são menos e nem mais inteligentes que outras pessoas. Tem a cota dos indígenas, tá? O que vocês acham sobre esse assunto? Também é um assunto bem polêmico, né? Então, pra gente terminar aqui, nós temos 2 textos, gente, tá? Que são de opinião, falando sobre a USP. A USP está correta em adotar as cotas sociais e raciais? Tem um texto aqui falando que sim, derrubando os muros, né? Um texto de um artigo de opinião falando que sim, tá? A USP está correta em adotar as cotas sociais e raciais? Tem outro texto falando que não, com o título Boas Intenções, Maus Resultados, tá? Então, gente, para vocês terem uma noção, vocês vão fazer a leitura dos 2 textos, fazer a comparação, tá? Para vocês tirarem
a opinião de vocês a partir dali. Como que você, né, como que o escritor conduziu esse texto, tá? São interessantes, mas tem que ler com bastante atenção para vocês acabarem não trocando a opinião dos dois, tá? Então tem que tomar cuidado, certo? Depois que você terminar de ler o texto, vem a interpretação textual na página 53, tá? Tem lá sobre o texto A, sobre o texto B, então tome cuidado para não mudar as respostas, tá? Vocês vão resolver todos, tá? Vou anotar aqui, todos os exercícios que são de interpretação, tá? Da página 53 a 60. Só deixa eu ver se é isso, tá? Da página 53 a 60, todos os exercícios que estão aí. Número 1 tem A, B e C, a 2 tem A e B, né? Então, sobre os dois textos, texto A e texto B, sempre fazendo um paralelo comparativo entre os dois. Tá, gente? Essas são então as atividades que vocês terão para essa semana, devem realizá-las, tá? Para literatura, gente, continuar fazendo a leitura do livro, que o de vocês é... calma aí. Deixa eu ver o que eu tenho marcado aqui, qual que é o livro de vocês. Procura-se um coração, né? Aí tem sugestão lá, o Guia do Mochileiro das Galáxias, tá? Que vocês podem fazer. Gente, quando eu coloco aqui pra vocês um filme, um livro, tá? É sugestão, tá? Você tá ali, tá em casa, tem um tempo mais, tá mais ocioso, tem um tempo a mais do que quando vocês vêm pra escola, tá? Então, gente, quer ler um filme, quer ler um texto, né? Quer ler um livro, quer ver um filme? Isso que eu passo são sugestões, não quer dizer que você tenha que assistir. Por quê? Eu sei que muitas vezes tem gente que não tem, né, a Netflix, tem gente que não tem, a situação agora também não permite estar pagando, né, filmes no YouTube e tudo mais, porque tem alguns que são pagos, tá? Eu entendo a situação, por isso que não é uma coisa que é obrigatória, são sugestões, tá? Então continuem, né, a leitura. Outro recado, gente, como nós temos o grupo, a gente vai se comunicando por lá, né? Até já deixei como um recadinho lá. O primeiro livro que vocês têm que ter terminado de ler, que é o Memórias Póstumas, aquela ficha já tem que estar resolvida, tá? E o conto que vocês escreveram na aula passada tem que estar no caderno e dei outra passada limpo, já prontinho para me entregar, tá? Então, gente, vai ser passado na linha de transmissão da escola, né, uma data onde os pais, que eu acho que é quem tá saindo de casa, né, vocês é pra ficar bonitinho dentro de casa aí, tá, vão trazer para a escola as atividades que vocês estão realizando, porque nós, professores, vamos estar fazendo o recolhimento, tá, eu na minha disciplina, a professora de matemática, a disciplina dela, cada um com as suas, fazendo a correção dessas atividades, né, e devolvendo aqui para a escola para fazer um arquivo. Quando vocês retornarem, acredito que vai ser entregue, né, tudo isso de novo para vocês, tá? Então, gente, continuem em casa estudando, tá? Qualquer dúvida, tirem lá no grupo. Se alguém precisar, professora, eu preciso de um filme legal para assistir, me peçam se eu tiver algum. Sei que muitas vezes os gostos, os gêneros não batem, tá? Mas eu posso estar passando para vocês tranquilamente, sem problemas, tá? Sugestão de livro, Natália, né? Tem muitos livros, gente. Quem quiser fazer leitura, tá? Pode conversar com ela, eu sei que ela empresta, tá? Porque pra gente não ficar tão assim na frente do celular, do computador, né, do celular, do computador, porque também para evitar, né, sei lá, um problema de visão, porque se você tá em casa, eu particularmente, ou eu tô na frente da televisão, tô na frente do celular, ou eu tô na frente do computador, né, fazendo alguma coisa, sempre, então complica, chega no final do dia, parece que teu olho tá cheio de areia, né, tá coçando. Então, para vocês terem um pouquinho, né, essa mudança de rotina, já que não pode sair de casa, não é para ficar saindo, e a gente tem que cuidar mesmo, tá, gente? Vamos preservar nossa saúde, tá ok? Bom final de semana para vocês, espero que estudem, qualquer dúvida pode tirar lá no grupo, tá?